Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vinda, bem-vindo novamente ou pela primeira vez no canal do Centro Assistencial Frei Anselmo. É uma alegria estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje falaremos sobre a lição 78, chamada Verdades e Fantasias. Essa é a lição 78, já teve mais de 77 vídeos falando sobre o Caminho, Verdade e Vida. Se você não assistiu os outros, te convido a acessar aqui o canal do Centro Assistencial Frei Anselmo e assistir todos os outros. São lições lindíssimas, sempre comentadas por expositores e expositoras maravilhosos aqui que a gente tem no nosso time. Mas vamos fazer uma prece para iniciar o nosso estudo. Então, te convido a fechar os olhos nesse momento, sentar confortavelmente, sentindo o seu corpo, a sua respiração nesse momento. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Aproveite este momento que você escolheu para se presentear, que é o estudo de ensinamentos tão importantes. Respira, se concentra nesse momento. Vamos agradecer pelo amparo da espiritualidade, dos amigos espirituais do bem, que torcem, vibram por nós a cada passo que nós damos. Muito, muito obrigado. Que tenhamos juntos agora nesse momento um lindo estudo, sempre amparado pelos bons espíritos. Que possamos colocar em prática cada ensinamento aqui trazido. Que tenhamos um ótimo estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças aos nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Muito, muito obrigado. Verdades e fantasias. João começa dizendo assim: mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus que disse e foi trazida pelo discípulo João. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus trouxe a verdade, mas muitos de nós ainda não acreditamos nessa verdade. Preferimos ficar nas fantasias, naquilo que não ajuda o nosso progresso rumo a uma felicidade, a felicidade verdadeira. Porque a fantasia também traz uma felicidade, mas é uma felicidade temporária, que é perecível, que some. A felicidade verdadeira é trazida pela lei divina, que é o que Jesus aqui chama de verdade, a verdade. Vou dar aqui um exemplo do nosso dia a dia. É quase uma piada social, e é uma piada porque nós não levamos tão a sério. Mas a gente sabe que tomar refrigerante, comer açúcar, não faz bem para a nossa saúde. Mas como é gostoso, como é bom, como é fácil, tá aqui na nossa mão, em qualquer lugar a gente acha, a gente vai lá e come. E coloca no nosso organismo algo que não nos faz bem. E eu poderia citar outras coisas que a gente consome, que a gente coloca para dentro do nosso corpo e que não faz bem para a nossa saúde.
A gente sabe disso. Mas como é gostoso? Ai, como não é todo dia? É uma vez na semana, uma vez no mês. Calma, não é falar mal de alguém, fazer uma fofoca, passar uma informação que não é tão verdadeira, apontar o dedo, criticar uma pessoa. A gente já sabe que não faz bem. Mas como é gostosinho, como a gente gosta de fazer um comentário, de dar a nossa opinião, de ajudar a pessoa. Não, eu tô falando pro seu bem. A gente vai lá e faz isso. Talvez não seja todo dia. Aí é uma vez por semana, uma vez por mês a gente fala mal de alguém. Mesma coisa com o doce, o açúcar, né? Eu dei aqui 2 exemplos, um material e outro moral. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não crê. Por quê? Crer é praticar. Não é só saber, eu sei que não pode falar mal de uma pessoa. Não como uma regra que se a gente não cumprir a gente vai ser castigado, mas por um entendimento, por uma reflexão moral. A gente sabe disso. Que não deve ficar falando mal das pessoas. Tá? Tem gente que usa a justificativa de desabafar. Ai, deixa eu desabafar, porque eu preciso falar mal dessa pessoa, preciso colocar tudo pra fora e falar mal. A gente precisa disso ainda? Não precisamos. Mas a gente ainda faz isso, porque a gente não crê, a gente não coloca em prática. Crer é muito diferente do que colocar em prática. Crer com o pensamento, com a fala, é outra coisa. A gente precisa praticar. Aí realmente vai ser a nossa fé, a nossa crença na verdade. Esse é o nosso grande desafio aqui na Terra. Não é fácil, mas esse é o nosso desafio. Emmanuel começa o texto, depois dessa frase lindíssima de Jesus trazida pelo discípulo João. Emmanuel vai trazer aqui outras verdades importantes para a nossa vida. Ele começa falando assim: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Ele está colocando aqui que o mundo sempre destaca, sempre traz como foco, de uma forma barulhenta, os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. E por que merece grande crédito? Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento, para receberem uma reverência, um crédito, uma credibilidade. Então, se você não mostrar as suas fragilidades, não mostrar que você é egoísta, vaidoso, orgulhoso, sente ciúmes, inveja, que você fica triste, com raiva, com medo, sabe? Tem alguns sentimentos, algumas questões que as pessoas querem esconder, não querem mostrar essa fraqueza. Você tem que mostrar que você é forte, corajoso, que você não sente ciúmes, que você é humilde, que você é bondoso. Se você esconder tudo isso aqui e mostrar só o lado bonzinho da história, as pessoas vão te dar crédito, elas vão acreditar em você. E isso daqui acontece
desde que mundo é mundo. É interessante que Emmanuel começa aqui. O mundo sempre destacou, sempre trouxe os expositores de fantasias, que prometem milagres, maravilhas. Continuando, não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, aqueles que cultivam a verdade, né? A sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Então a sociedade persegue, mata aquele que traz a verdade. Mas é porque a sociedade não acredita nessa verdade, não está preparada para aceitar e praticar essa verdade. Mas é a sociedade inteira? Não. Jesus tinha discípulos. Muitas pessoas acreditavam na palavra de Jesus, mas outras não acreditaram e crucificaram Jesus, certo? Então, não é a sociedade inteira, porque tem parte da sociedade que está em busca da verdade e parte que está querendo a fantasia, que não aceita, que precisa se melhorar, que precisa fazer a reforma íntima, que precisa se movimentar. É melhor ficar na fantasia. Eu estou dizendo isso porque a gente pode achar que é por unanimidade que ele está dizendo aqui, né? Que a sociedade reservou. Não, não é a sociedade unânime, mas uma grande parte da sociedade está querendo a fogueira, está querendo a morte de quem traz a verdade. Por mais simples que esta seja, por menor que ela seja. E isso acontece de uma forma pequena, às vezes na nossa família. É uma pessoa que traz uma palavra de bom senso diante de uma briga. Isso acontece também em empresas, em situações cotidianas, porque às vezes a gente fica na sociedade e esquece da nossa pequena sociedade. Então, se tem uma pessoa que traz uma ideia diferente, que traz ali um bom senso, que traz às vezes a verdade, mas as pessoas não aceitam e querem fazer o quê? Ah, não, fica quieto, não, nada a ver, ah, não, você é muito bonzinho, não, o mundo não funciona desse jeito. O mundo, o barulho, tá na mão de quem? Na voz de quem? De quem traz a fantasia. É aqui, que ele fala aqui, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar sobre esta palavra aqui, negra. O livro Caminho, Verdade e Vida foi psicografado em 1948, tá? Quase 80 anos atrás, 74, né? Então faz muito tempo. A sociedade já avançou e já entendeu que essa palavra negra não está relacionado a algo ruim, que é como aqui no texto está relacionado. Porque Emmanuel está dizendo, impondo contudo aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras, ou seja, das realidades ruins, difíceis e duras, tá? Eu não acredito que a palavra negra tenha que ser sinônimo de algo ruim. É a opinião minha, do Vitor, eu tiraria essa palavra negra desse texto, com todo respeito a Emmanuel, a Chico, mas eu acho que a gente não deve usar essa palavra negra para ser sinônimo de uma coisa ruim, tá? Mas o que ele está dizendo aqui?
Nós, seres humanos, encarnados aqui na Terra, estamos numa situação espiritual de angústia, de medo. E aí, para deixar de lado essa angústia, o homem inventou o que eu não sabia, que é essa expressão aqui, buena dicha, que é a sorte boa ou má de uma pessoa que supostamente lhe é revelada por algum procedimento ocultista, que são leituras de carta, de respostas prontas, tá? Então, para eu deixar de ser angustiado, né, de estar angústia ali na minha vida, do medo, eu vou para uma resposta fácil. Eu vou em algum lugar e pergunto, o que é para eu fazer para eu deixar de sentir medo, para eu deixar de ficar triste? O quê? Disfarçando douradamente a situação dura, difícil. Nós queremos um milagre em muitos momentos da nossa vida. Encarar a verdade que nós somos responsáveis pela tristeza, pela angústia que nós estamos sentindo, é muito difícil. Como? Eu causei isso daqui na minha vida? O que eu fiz para merecer? É difícil aceitar essa verdade, mas está no Evangelho. Não é? Bem-aventurados os aflitos. Precisamos olhar para a nossa aflição como uma bem-aventurança, algo que vai colocar a gente no caminho que nos leva a esse progresso, a essa felicidade de verdade. Emmanuel continua aqui: o charlatão, mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes, será o senhor da clientela mais numerosa. Quem mente melhor vai ter mais clientela, vai ter mais audiência, vai ter mais seguidores nas redes sociais. A gente sabe disso. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. Jaez é o conjunto de peças que permite uma qualidade fundamental, ou seja, são características, vamos assim dizer. Então, essas características dessas mentiras, desses disfarces que as pessoas trazem a partir das palavras, a gente precisa tomar cuidado, tá? A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, se mostrar, né, ali na frente de todo mundo, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Olha só, a técnica do elogio, essa daqui, tem gente que vai começar te elogiando, dizendo o quanto você é incrível, o quanto você é maravilhosa, o quanto você é inteligente, o quanto você é perspicaz, tudo. O que isso acontece? Levanta a nossa vaidade. Nossa, eu sou tudo isso. Isso aqui, gente, é a porta para a mentira entrar em nós. Porque a gente vai acreditando nessa pessoa que nos elogia, que estufa a nossa vaidade, a nossa autoestima. Aí a gente acredita na mentira. É necessário não crer nisso. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Às vezes a gente fala a verdade, e aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado com em que momento que a gente fala a verdade, tá? Jesus, por exemplo, no caso da mulher adúltera, ele disse para ela o quê? Vá e não peques mais. Ele não ficou apontando o dedo para ela, falando, você é uma pecadora, você não sei o quê, que era o que todo mundo já estava fazendo.
Jesus, ele trouxe a verdade, vá e não peques mais. Ele deu ali o recado, ele trouxe a verdade. Ele disse, minha irmã, você tem uma nova chance. Não cometa mais. Vá. Então, aqui, né, ó, nem sempre os amigos da verdade são aceitos. E não seja vaidoso, vaidosa, achando que nós somos os amigos da verdade. Tá? Não é só porque a gente estuda o Espiritismo que a gente sabe tudo, que a gente é o dono da verdade. A gente pode falar, não, eu sou o dono da verdade, aí não me aceitam. Não me aceitam porque eu sou... Cuidado, cuidado. E não seja também insensível. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender a verdade enquanto é tempo. A gente precisa atender a verdade. Mas é um desafio enorme trazer a verdade para a nossa vida. Aceitar que precisamos de transformação, que nem sempre a gente sabe de tudo. Essa foi a lição 78. Espero que você tenha gostado das reflexões desse livro, dessa lição maravilhosa. Muito obrigado pela escuta. Se você gostou, compartilhe com alguém. Se você fez alguma reflexão importante, acho que dá para deixar aqui um comentário. A gente vai ficar muito feliz, eu e toda a equipe aqui do Frei Anselmo vamos ficar muito felizes de ler os comentários, de saber o quanto esses vídeos têm feito sentido na vida das pessoas. Muito obrigado. Vamos encerrar com uma prece, agradecendo novamente a toda a espiritualidade, a todas as inspirações do bem, que possamos praticar a verdade no nosso dia a dia, aceitar a nossa fragilidade, o nosso tamanho minúsculo, mas também muito potente de transformação. Que tenhamos uma ótima semana, que a verdade esteja no nosso coração sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela escuta. Até a próxima.